Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Nunca vi o perigo, porque ele nunca quis ser visto. Sou professor há quase 2 décadas. Tempo suficiente para saber quando um aluno está com dificuldades e também para perceber quando ele simplesmente é diferente. Sou professor titular em uma universidade de médio porte em Columbus. Dou aulas de ética na mídia, nível avançado e introdução à comunicação. E mantenho uma sala de aula bastante disciplinada. Não sou do tipo que tolera desculpas ou corre atrás de alunos por trabalhos atrasados. Dou feedback quando é necessário e espero esforço em troca. Nada pessoal. Faz parte do trabalho. O outono de 2020 foi estranho para todos, por motivos óbvios. Ainda estávamos nos adaptando ao ensino híbrido, ao uso de máscaras, ao distanciamento social, tentando manter algo que lembrasse o normal. Tive um aluno na minha turma de introdução, vou chamá-lo de Ryan, que se destacou desde o primeiro dia. Ele sempre sentava na segunda fileira, nunca na frente, nunca no fundo. Usava um moletom com capuz, levava um caderno preto, nunca um notebook. Ele não era desrespeitoso, na verdade quase não dizia nada. Mas estava sempre observando. Não apenas ouvindo, observando. Os olhos dele nunca saíam de mim durante as aulas. E não era aquele olhar perdido de estudante entediado. Era um olhar focado, intenso. Percebi isso, mas não me senti incomodado. Pelo menos não no início. Quando chegou a época das provas intermediárias, entregou um trabalho que mal era aceitável. A verificação de plágio deu negativa, mas o conteúdo era vago, superficial e não cumpria os requisitos. Dei a nota que merecia. A prova final não foi melhor. Ele ficou com D na disciplina. Achei que aquilo seria o fim da história. Alunos reprovam o tempo todo. É parte do ciclo. Alguns dias depois da divulgação das notas, encontrei uma carta no meu escaninho. Não era digitada, era manuscrita, em papel pautado de caderno. Letra cursiva, caprichada, mas não parecia treinada, apenas cuidadosa. Não tinha destinatário nem assinatura. Apenas um trecho, palavra por palavra de algo que eu tinha dito em aula na 3ª semana. Sobre o papel da mídia na construção de responsabilidade moral. Reconheci na hora. Era uma daquelas divagações que faço de improviso, fora dos slides, sem roteiro, algo que provavelmente disse sem nem pensar 2 vezes. No início pensei que fosse uma piada, talvez um aluno anotando uma frase de que gostou, então joguei fora. Na semana seguinte apareceu outra carta, mesma letra, outro trecho. De novo, algo que eu tinha dito em sala. Nada do livro, nada dos slides, só minhas palavras, da minha boca. A 3ª mexeu comigo. Era uma frase que eu lembrava de ter dito durante o horário de atendimento, em particular, sem microfone. Estava conversando com outro aluno, não com ele, não com a turma. Foi aí que comecei a me sentir desconfortável. Comentei de forma casual com uma colega do corredor. Ela riu e disse: "Parece que você tem um admirador." E foi isso. Mas as cartas continuaram chegando. Passei a trancar meu escritório com mais rigor. Parei de receber alunos presencialmente. Mudei um pouco minha rotina. Passei a pegar café em outra cafeteria do campus. Estacionei em outro lugar. Não é que eu realmente achasse que estava sendo vigiada, mas queria me sentir menos visível. Cerca de 1 mês depois, saí da universidade e fui até o estacionamento. Meu carro estava riscado, do lado do motorista. Arranhões profundos, intencionais, não pareciam aleatórios.
Dava para ver que alguém fez aquilo com calma. Registrei uma ocorrência com a segurança do campus. Foram educados, mas desinteressados. Disseram que poderia ter sido um aluno irritado com uma multa de estacionamento. Sugeriram que eu estacionasse em outro local por um tempo. Foi aí que comecei a me preocupar de verdade. Não entrei em pânico, mas já não consegui ignorar. Na mesma semana, percebi que alguém tinha entrado no meu escritório. Sou extremamente organizada. Cadernos, planos de aula, provas, tudo guardado em pastas com etiquetas. Mas naquela manhã de quinta-feira, tudo parecia um pouco fora do lugar. Nada havia sido roubado, mas pequenos detalhes chamaram minha atenção. Uma caneta que normalmente ficava à esquerda estava à direita. Minha cadeira não estava onde costumo deixá-la. Um pequeno cacto na janela estava virado em outra direção. Fiquei um minuto inteiro encarando aquele cacto, tentando me convencer de que não era nada, mas eu sabia que era. Comecei a manter a porta trancada, mesmo quando estava dentro do escritório. Certa noite, quando saí à tarde, vi Ryan parado no final do corredor, meio encoberto pela luz amarelada da placa de saída de emergência. Olhei diretamente para ele. Ele não desviou o olhar, não disse nada. Apenas me virei e fui embora. No fim de semana, juntei todas as cartas que ainda tinha, tirei uma foto do arranhado no carro e enviei um e-mail para o setor de compliance da universidade, Title IX. Eles agradeceram pelas informações e disseram que investigariam. Nunca recebi retorno. Semanas se passaram, o semestre terminou, continuei dando aula, tentei seguir em frente. Até que numa manhã de primavera notei que a placa com o nome de uma colega havia sumido da porta dela. Perguntei o que tinha acontecido. Ela está afastada, alguém respondeu vagamente. Algo relacionado a um aluno. Assustador. Naquela mesma noite, recebi uma ligação do chefe do departamento pedindo que me reunisse com a segurança do campus na manhã seguinte. Quando cheguei, havia 2 pessoas esperando por mim. O chefe da segurança e alguém do setor jurídico da universidade. Eles disseram que queriam conversar sobre um aluno, Ryan. Ele havia sido preso na noite anterior por perseguição a uma professora, a mesma cuja placa havia sumido. De acordo com o relatório, ele ficava estacionado na frente da casa dela todas as noites, durante semanas. No carro, encontraram páginas de anotações, mapas, desenhos, registros de vigilância, fotos. Então o chefe da segurança puxou uma pasta e a empurrou na minha direção. Dentro havia mais páginas, anotações com a mesma caligrafia das cartas que recebi, diagramas do meu escritório, minha rotina, comentários sobre minhas roupas, frases que eu dizia em aula. Uma anotação datada da 2ª semana do semestre dizia: segunda, blazer azul. Fica 45 minutos após a aula. Compra café na New Ave. Senti minhas mãos gelarem ao virar outra página. Ela apaga as luzes do escritório, mas deixa o abajur ligado. Gosta de chá de hortelã. Não me lembrava de ter mencionado chá de hortelã em aula, mas eu guardava uma lata no fundo da minha gaveta. O segurança me olhou nos olhos e disse baixinho: acreditamos que você foi a primeira, mas não foi a última. Eles acreditavam que Ryan havia mudado de alvo quando percebi o que estava acontecendo, quando mudei minha rotina, quando deixei de ser visível, quando parei de ser acessível. Não foi precaução, foi sorte. Perguntei se ele seria indiciado. Responderam que sim, pelo caso da outra professora. Comigo não havia provas suficientes. Sem ameaças diretas, sem e-mails, sem contato físico. As cartas eram ambíguas, o carro riscado era inconclusivo. Quis argumentar, quis gritar, mas não fiz nada disso. Apenas agradeci e fui embora. Terminei o semestre dando aulas online.
Naquele verão, pedi transferência para outro campus, no interior do estado. Departamento menor, menos alunos e uma sala com fechadura reforçada. Até hoje, às vezes, penso em quanto tempo ele me observava antes que eu percebesse. Quantas coisas ele viu, quão perto ele estava, mesmo quando eu achava que estava sozinha. Sempre achei que reconheceria o perigo, mas eu nunca o vi, porque ele nunca quis ser visto. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. O término simplesmente aconteceu. Não houve gritos, brigas dramáticas, acusações ou traições. Apenas paramos de nos encaixar, sabe? Como peças de um quebra-cabeça que antes se alinhavam perfeitamente, mas que com o tempo foram se deformando. Fui eu quem terminou. Ele não gritou, não chorou. Apenas assentiu e disse que entendia, que queria que eu fosse feliz. Mas o que veio depois não parecia entendimento. Por semanas ele enviava mensagens longas e arrastadas, não raivosas, mas carregadas de culpa. Você desistiu da gente rápido demais. Ainda penso naquela noite em Asheville. Ou, espero que você esteja dormindo bem. Parei de responder depois da terceira mensagem. Não queria ser cruel, só precisava de espaço. Eventualmente, as mensagens pararam. Um mês depois, me mudei do apartamento que dividíamos. Encontrei um pequeno imóvel de um quarto, mais perto da escola onde eu trabalhava, no último andar de um prédio de tijolos, com janelas tortas e antigos radiadores. Não era perfeito, mas era meu. Comprei um sofá, pintei a cozinha, recuperei pequenos pedaços da minha vida e por um tempo tudo parecia tranquilo. Mas então começou. Eu chegava do trabalho e encontrava as luzes acesas, mesmo tendo certeza de que as havia apagado naquela manhã. Minhas chaves não estavam no lugar de sempre. Minha escova de dentes parecia úmida, como se tivesse sido usada recentemente. Achei que estava cansada, distraída, me ajustando à mudança. Mas comecei a trancar a porta com mais obsessão. Conferia 2 vezes antes de dormir só para me certificar. Mesmo assim, acordava e a porta estava destrancada. Troquei as fechaduras e disse a mim mesma que isso resolveria tudo. Não resolveu. Algumas noites, quando ficava até tarde corrigindo provas, chegava em casa e sentia o cheiro do perfume dele no corredor, o mesmo que ele costumava usar. Amadeirado, um pouco forte, com uma nota química por baixo. Convenci-me de que outra pessoa no andar usava aquele perfume, mas eu sabia. Meu corpo reconhecia antes do meu cérebro. Não contei a ninguém. Achei que ninguém acreditaria, então nem me dei ao trabalho. Trabalhava com adolescentes e sabia como são as respostas ao trauma. Ficava me perguntando, estou projetando? Estou sendo irracional? Então, numa noite, ouvi passos. Passava das 4 da manhã. Eu tinha acabado de desligar a TV e estava quase dormindo quando ouvi o rangido suave do assoalho, perto da cozinha. Não alto, nem apressado. Apenas um movimento constante. Sentei na cama e prendi a respiração. Nada. Levantei, andei descalça, acendi todas as luzes, chequei os armários e embaixo da cama. A porta da frente estava trancada, as janelas fechadas, nenhum sinal de ninguém. Não consegui dormir o resto da noite. Ainda assim, não liguei para ninguém. Não fiz boletim de ocorrência. O que eu diria? Comecei a deixar a TV ligada. O som me fazia se sentir menos sozinha. Coloquei sinos na porta da frente para ouvir quando ela fosse aberta, mesmo que fosse um pouco. E aí vem a parte que ainda me arrepia. Fui trocar as pilhas do detector de fumaça. Apenas uma tarefa da minha lista de fim de semana. Peguei a cadeira, subi, desparafusei a tampa. Estava pesada, mais do que deveria. Tirei o aparelho, abri o compartimento e atrás da bateria havia um pequeno objeto preto com uma luzinha piscando. Uma câmera. Não aquelas falsas que se compram para brincadeira. Uma verdadeira, sem fio, alimentada por bateria, com um cartão micro SD na lateral e uma lente minúscula apontada para baixo. Ela estava me vigiando. Não lembro de ter descido da cadeira.
Não lembro de ter colocado o detector de volta. Acho que fiquei parada no meio da cozinha por 5 minutos antes do meu corpo se lembrar como se mover. Fiz uma mala com um laptop, carregador, escova de dentes, o que consegui pegar. Dirigi até a casa da minha irmã, do outro lado da cidade. Eram quase 1 da manhã quando bati na porta dela. Ela abriu, viu meu rosto e não perguntou nada. Apenas disse: "Entra." Na manhã seguinte, fomos à polícia. Eles recolheram a câmera e ouviram meu depoimento. O policial que cuidou do caso foi calmo e respeitoso. Disse que eu fiz a coisa certa ao sair de casa. 2 dias depois, me chamaram de volta. Haviam vasculhado o laptop do meu ex. Ele tinha pastas e vídeos meus dentro do apartamento, me mostrando comendo, escovando os dentes, assistindo TV, dormindo. Não havia vídeos dele dentro, mas os horários das primeiras gravações em cada câmera coincidiam com lacunas na minha agenda. Dias em que eu ficava até tarde no trabalho, noites em que visitava amigos. Eles vasculharam o meu apartamento novamente e encontraram uma segunda câmera escondida dentro da grade de ventilação acima da minha cama. Essa estava desligada, com a bateria descarregada. Ele tinha feito uma cópia da minha chave do apartamento. Fiquei sentada naquele pequeno escritório da delegacia, olhando uma pasta de papel manilha com a minha vida dentro dela. Cada vez que piscava, lembrava do quão pequena era aquela luz piscando, de quantas vezes ele devia ter checado as imagens. Ele foi preso no mesmo dia, acusado de vigilância ilegal e perseguição. Conseguiu uma ordem de restrição quase imediatamente. A pior parte era o quão calmo ele estava com tudo aquilo. Não negou nada, não pediu desculpas, apenas ficou ali, como se não entendesse qual era o problema. No mês seguinte, me mudei para outro lugar, com portaria e portão eletrônico. Mudei de número, de emprego, de fechaduras, de vida. Ainda confiro cada ventilação, cada detector de fumaça, cada luz piscando. Às vezes, tarde da noite, acho que ouço passos de novo, mas é sempre só o prédio se acomodando. Ou é isso que eu digo a mim mesma. Ele nunca gritou, nunca me assou, nunca me tocou. Apenas me observava. E não importa o que digam, isso foi mais do que suficiente. Não era amor, era controle. E ele só parou quando soube que tinha perdido. Após meu término, eu não queria me afundar na tristeza. Queria me sentir mais forte, física e emocionalmente. Então, me inscrevi na academia. Não era nada sofisticado, apenas uma dessas academias de rede de médio padrão perto do meu escritório, perto o suficiente para encaixar um treino antes ou depois do trabalho. Comecei indo 3 vezes por semana, principalmente fazendo cardio e usando algumas máquinas. Em algum momento, imaginei que atingiria um platô e talvez precisaria de ajuda para aprender o treino correto com pesos. Foi aí que eu conheci o Kyle. Ele era um dos treinadores no chão, no começo dos 30 anos, em forma do jeito que se espera de um treinador, confiante, amigável e nunca insistente. Fiz uma pergunta rápida a ele sobre como ajustar a máquina de cabos e ele me mostrou uma rotina completa. Conversamos com facilidade. Ele tinha aquele tipo de charme natural que faz você sentir que o conhece há muito mais tempo do que realmente conhece. Ele me ofereceu uma sessão individual gratuita. Eu aceitei, pensando que fazia parte do trabalho dele. A sessão foi boa, brincamos, conversamos sobre música. Ele tinha uma energia boa e não ficava grudado. Quando terminamos, ele disse: "Você é divertida para treinar. Quer tomar um smoothie algum dia?" Eu respondi: "Obrigado, mas não estou realmente procurando namorar agora." Ele aceitou bem, ou pelo menos parecia. Disse sem problema, sorriu e foi embora. Pensei que era isso, mas as semanas seguintes foram diferentes. Toda vez que eu aparecia, ele estava lá. Sempre na frente, sempre entre clientes, sempre pronto com algum comentário. "De volta, hein? Você está comprometida." Ou
Essa blusa fica ótima em você. Ainda amigável, educado, mas havia uma mudança no jeito que ele demorava por perto. Ele sempre parecia encontrar um motivo para estar por perto. Depois, comecei a vê-lo fora da academia. A primeira vez foi no Trader Joe's, perto da minha casa. Achei que era coincidência, mas aconteceu de novo, dessa vez no posto de gasolina em frente ao meu escritório. Ele acenou como se fosse totalmente normal. Pequeno mundo, disse ele. Mas San Diego não é pequeno, e esses lugares não ficavam perto da academia. Uma semana depois, eu caminhava até o carro depois do trabalho e o vi do outro lado da rua, encostado num poste de luz como se estivesse esperando alguém. Ele não acenou dessa vez, apenas ficou me olhando até eu dirigir embora. Eu dizia para mim mesma que estava exagerando. Ele não tinha feito nada. Talvez morasse perto. Mas então ele começou a curtir minhas fotos antigas no Instagram. Não só as recentes, fotos aleatórias de 2018. Uma foto do meu cachorro que eu tinha esquecido que tinha postado. Deixei meu perfil privado e bloqueei ele. Alguns dias depois, saí para o carro antes do trabalho e encontrei um bilhete preso no limpador do para-brisa. Você está linda essa semana. Só isso. Sem nome. Mas eu sabia quem era. Estacionei a 2 quadras de distância pelo resto da semana. Uma noite, fui jantar com amigos. Comemos ao ar livre perto da praia. Quando cheguei em casa, encontrei um guardanapo pequeno e dobrado na minha porta. Um guardanapo simples de restaurante, sem nada escrito. Só que era de um lugar que eu já tinha dito ser meu favorito. Contei para uma amiga e ela disse: "Você deveria falar com a academia." Então, falei com o gerente e expliquei tudo: os comentários, as aparições, o bilhete. Ela ficou preocupada e disse que tinha conversado com ele. Nunca mais o vi na academia depois disso. O nome dele foi retirado do quadro de treinadores na semana seguinte. Deveria ter sido uma vitória, um fim. Por isso, quando solicitei uma ordem de restrição no dia seguinte, me pareceu excessivo, mas necessário. O processo foi rápido. O tribunal concordou que havia um padrão suficiente para justificar, e ele foi notificado na mesma semana. E então, ele sumiu. Sem encontros, sem mensagens, nada. Por 6 meses, voltei a respirar. A academia parecia normal. Voltei a ir pela manhã, fiz uma viagem para visitar minha irmã, até adotei um gato. Mas a ordem tinha data de validade. Marquei no meu calendário só para estar atenta. Ela expirou numa sexta-feira. No sábado de manhã, levantei, alimentei o gato, abri a porta para arejar o lugar e quase pisei num buquê de flores. Rosas, embrulhadas em papel de açougueiro sem cartão. Congelei. Não tinha contado para ninguém que a ordem tinha expirado. Corri para o laptop e revi as gravações da câmera de segurança. Instalei a câmera acima da porta na semana após ter feito o boletim. Mal olhei para as imagens depois daqueles primeiros meses. Virou parte do fundo. Mas naquela manhã, sentei e avancei a linha do tempo. 3h12 da manhã. A gravação mostrou alguém se aproximando. Ele ficou na beira da varanda por um segundo, olhou ao redor e então avançou, colocando as flores gentilmente na porta. Não bateu, não falou nada. Apenas ficou ali observando por quase 1 minuto. Depois virou e foi embora na escuridão. Era ele. No dia seguinte, renovei a ordem. E no outro dia, fiz as malas do meu apartamento. Achei um novo lugar do outro lado da cidade, em um condomínio diferente, com novas fechaduras e rota nova para o trabalho. Não o vi mais desde então. Ele nunca invadiu, nunca gritou, nunca fez ameaças. Ele só esteve sempre lá. E isso foi o suficiente
para arruinar completamente minha paz. Quando você trabalha em um bar, acaba se acostumando com as pessoas. Os barulhentos, os estranhos, os clientes habituais que acham que você é o terapeuta deles depois de 2 shots de uísque. Eu lidei com tudo isso. Você aprende a sorrir mesmo quando não quer, a se mover rápido, a deixar as coisas passarem. Mas existem certos tipos de pessoas, as silenciosas, que não parecem ser um problema até que já seja tarde demais para consertar. Eu tinha 28 anos e trabalhava à noite em um bar nos arredores do centro de San Antônio. Um lugar decente, com clientes habituais, música até tarde e gorjetas razoáveis. Sextas e sábados eram um caos, mas durante a semana dava para quase relaxar e entrar no ritmo das coisas. Os bêbados chegavam, derramavam seus sentimentos e depois iam embora. Com o tempo, aquilo tudo virou apenas um ruído de fundo. Havia um homem, por volta dos 30 e poucos anos, que sempre se sentava no fim do balcão às terças e quintas, sempre sozinho. Ele sempre pedia a mesma coisa, uma Lone Star e uma dose de Jameson. Nunca bebia demais, nunca ficava alto e sempre deixava gorjeta de 20%, não importasse o que fosse. Eu nem sabia o nome dele. Ele não oferecia e eu nunca perguntei. Para mim, ele era apenas mais um banco naquela fila. Ele observava o ambiente, mas raramente falava. Ocasionalmente, perguntava se estava movimentado ou comentava sobre o tempo. Nada estranho. Se você me perguntasse naquela época se eu já me sentia incomodado perto dele, eu teria dito não. Eu o via como um móvel, inofensivo e sempre presente. Mas ele começou a ficar até mais tarde. No começo, nem percebi. Ele simplesmente não ia embora quando o resto da galera saía. Ficava no balcão enquanto eu fechava as contas e limpava tudo. Às vezes oferecia ajuda para carregar caixas de cerveja ou empilhar as cadeiras. Não se preocupe, só estou tentando ajudar, dizia, sorrindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Uma noite, ele me perguntou, você sempre vai sozinha para o carro? Eu dei uns ombros e respondi, não é onde. Mesmo assim, ele disse que talvez não fosse seguro, que aquela área ficava estranha à noite. Eu acenei com a cabeça e voltei para as tarefas de fechamento, sem pensar muito. Garotos no bar falam coisas assim o tempo todo. Uns são sinceros, outros têm uma intenção meio estranha. Achei que ele só estava tentando puxar conversa. Depois começaram as perguntas. Não todas de uma vez, mas espalhadas pelas semanas seguintes. Você mora longe? Você costuma estacionar atrás? Você sempre trabalha na quinta? Você mora sozinha? Essa última me fez pausar. Eu não respondi. Apenas sorri educadamente e segui em frente. Ele nunca insistiu, mas também nunca desistiu. Sempre presente, sempre observando, sempre educado. Em uma quinta-feira, fiquei até tarde para reabastecer o bar. Ele ainda estava lá, encostado no balcão, como se não tivesse outro lugar para ir. Eu disse que o bar estava fechando. Ele assentiu, levantou e saiu sem dizer mais nada. Alguns minutos depois, enquanto eu levava o lixo para o beco dos fundos, ouvi um assobio. Não era um assobio vulgar, era como se alguém tentasse chamar minha atenção. Saí para fora. O beco estava vazio. Verifiquei o estacionamento. Nada. Disse a mim mesma que era só um barulho aleatório. Talvez um bêbado passando por ali. Na terça seguinte, ele estava de volta ao seu lugar, como se nada tivesse acontecido. Eu mantive as respostas curtas e evitei contato visual. Naquele fim de semana, tive as 2 noites de folga. Cheguei em casa tarde no domingo, me preparando para dormir, quando saí para buscar um pacote e vi uma caixa de 6 cervejas Shiner Box arrumada na minha varanda. Havia um bilhete dobrado preso na tampa. Você parecia cansada hoje à noite. Achei que poderia precisar disso. Minha garganta secou. Era minha cerveja favorita. Uma que eu tinha mencionado de passagem para outro cliente semanas antes.
Eu não reconhecia a letra. Não havia nome. Nenhuma indicação de quem tinha deixado aquilo ali. Mas eu sabia exatamente quem era. O problema é que eu nunca contei para aquele homem onde eu morava. Na noite seguinte, no trabalho, eu não conseguia me concentrar. Fiquei olhando para a porta, esperando ele entrar. E ele entrou, claro, no horário de sempre, sentou-se no lugar de sempre e assentiu para mim. Fingi não vê-lo. Ele não pediu nada por 20 minutos, apenas ficou ali me observando. Quando finalmente falou, disse apenas: "Fim de semana difícil." Eu não lembro o que respondi. Acho que sorri, talvez apenas assenti, ou talvez não tenha dito nada. Depois do meu turno, fui direto falar com o meu gerente. "Está acontecendo algo estranho", contei para ele. Expliquei sobre a cerveja, o bilhete, as perguntas, tudo. Ele franziu a testa, mas não pareceu surpreso. "É meio intenso, sim", disse ele. "Mas ele sempre dá gorjeta boa. Acho que não quer dizer nada com isso." E foi só isso. Essa foi a resposta dele. Então comecei a carregar uma faca de cozinha na minha bolsa. Só uma pequena faca de parem, mas suficiente para segurar se eu precisasse. No dia seguinte, registrei um boletim de ocorrência. Expliquei tudo o que havia acontecido. Eles ouviram minha declaração, assentiram e disseram: "A menos que ele tenha ameaçado ou tentado invadir, não há muito que possamos fazer." "Ele não fez nada ilegal", disse o policial. "Está só estranho." Estranho. Era só isso para eles. 2 semanas depois, fiz meu último turno. Foi numa terça-feira. Eu estava atrás do balcão reabastecendo as fatias de limão quando olhei pela janela da frente e o vi sentado no carro dele. Não estacionado no bar, mas do outro lado da rua, motor ligado, faróis apagados, apenas observando. Aquilo foi o limite para mim. Falei com meu gerente que estava saindo, sem aviso, sem hesitação. Nunca mais o vi depois disso. Nunca soube o nome dele. Apaguei o rosto dele da minha memória com tanta força que nem sei se o reconheceria hoje. Mas ainda penso no silêncio do beco, no assobio, na cerveja na minha varanda e no bilhete. "Você parecia cansada hoje à noite." Ele estava perto o suficiente para ver isso. Perto o suficiente para saber. Perto o suficiente para deixar algo na minha porta. E ninguém achou que era um grande problema. Isso foi o que mais me assustou. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.